Então, o tema morte e luto. Eh, Vivemos numa parte do mundo onde temos nos afastado, eu diria mesmo dissociado da exposição a este facto incontornável que é a morte. Temos colocado as pessoas de idade nos lares, temos tentado prolongar a vida de tudo que é maneira, até por vezes tu pergunta-se o sentido disso. E agora damos por nós numa fase em que esta parte do mundo está-se a confrontar muito mais com a vulnerabilidade, com a incerteza que vem com estar vivo. Eu vou começar assim, por onde ir? Por onde a minha mente for, eu vou falar do que é que está muito, hoje esteve presente neste tema de morte. É, sem dúvida, uma catástrofe e é um sofrimento incrível que está a alastrar-se pelo mundo afora. O que me chocou foi receber a informação do quanto, noutras partes do mundo, e até mesmo nesta parte do mundo, todos os anos isto acontece não porque há um vírus, mas porque há fome, porque há depressão, porque há enorme desamparo. E nunca paramos a economia para cuidar disso. Mas desta vez estamos a fazê-lo. E há um lado meu que há um certo de tristeza e pesar que só estejamos agora a cuidar uns dos outros perante essa situação do vírus que, pronto, começou por tocar aqueles que têm mais bem-aventurança económica. Talvez por isso ficou tudo um bocadinho mais acordado, mas há muito que milhares e milhares de pessoas têm vindo a falecer devido a condições muito desfavoráveis. E claro, e quando o vírus lá chegar ainda será provavelmente ainda pior. Então o tema da morte sempre esteve muito presente na história da humanidade e na história de cada um de nós. Parece-me que neste lado do mundo não nos estejamos a preparar, talvez muito adequadamente, para este facto incontornável. Falo por mim, que só aos 50 eu tenho 54, só aos meus 52 anos é que me deparei assim mesmo de frente, já tinha tido algum contato, mas com alguém morrer na minha família e eu estar mesmo próximo, embora já tenha perdido a voz, mas dada esta vida viajante, imigrante, e para um lado e para o outro, não estava perto quando aconteceu. Só com o meu pai a falecer há 2 anos, e que foi a primeira vez com 52 anos, é que eu realmente testemunhei de perto, embora acelerado, o envelhecer e a fragilidade que isso traz à doença, o adoecer e o morrer. E foi um choque, eu diria. Foi um choque. A minha mente estava muito pouco familiarizada com essa realidade, com o estar com alguém que morreu, que não está aqui. Que de facto há um corpo e não há uma consciência a animar. E em 2 anos eu noto que o processo de assimilar a morte de alguém que me é próximo ainda está a desdobrar-se.
Para dar um exemplo, foi a primeira vez que eu tive vontade de reconhecer, de fazer assim um reconhecimento mais público, mais alargado da morte do meu pai e celebrar a nossa relação de uma forma mais alargada, foi só agora, 2 anos depois. Que é, não vou nem tentar explicar, mas deu uma noção do quanto quando alguém que nos é próximo morre, tem repercussões mesmo profundas na psique de quem fica. E se calhar é isso que eu gostava de explorar convosco. Não, eu acho que eu não vou abordar o que é que acontece depois da morte. Não faço a mínima ideia. E tudo o que eu poderia dizer seriam só mesmo isso, ideias, conceitos e que estão fora da minha experiência, e há uma quantidade de livros, e a tradição budista então tem, se for a tradição tibetana, tem isso super bem mapeado e vale o que vale. Acho que o que eu tinha mesmo vontade de fazer agora convosco era refletir sobre o impacto psicológico e existencial que resulta quando alguém que nos é querido morre. E isso inclui o processo de morrer e depois o evento em si e tudo o que vem a seguir. Os últimos 20 anos, acho que posso dizer isso, os últimos 20 anos eu tenho dedicado a restaurar a minha relação com a minha mãe e o meu pai. Dado ter tido uma vida, um início de vida algo turbulento. E vou buscar este tema porque isto foi muito importante para o processo de lidar com a morte do meu pai. Nestes últimos 20 anos tem havido mesmo um esforço muito deliberado de falar, de tentar entender, de perdoar, de cultivar, eu diria, por vezes até mesmo tipo prática. Nos últimos anos não somos, a nossa família não é daquelas famílias que se reúnem em grandes números, antes pelo contrário, é muito cada um para o seu lado. Mas, embora não esteja no hábito da família, pronto, um hábito cultivava ir almoçar com o meu pai, ver a minha mãe com alguma frequência, mas com ele que nos últimos anos, e tínhamos mesmo coisas para lidar, para ver, foi essencial e dedicámos mesmo muito tempo. Para terem uma ideia, no nosso caso foi mesmo de fazer retiros juntos, só os dois, uma semana inteira, a meditar, a conversar, a rever coisas. E ainda bem que o fizemos, ainda bem que o fizemos. Isto, porque a oportunidade de fazermos as pazes com aqueles que nos trouxeram ao mundo não requer necessariamente que estejam vivos, mas se estão vivos, eu acho que é importante utilizar essa oportunidade. E digo isso porque não tenho dúvida que muito daquilo que eu sou, em termos de condicionamento, foi exatamente desenvolvido na relação com a minha mãe e com o meu pai. E na medida em que eu estou em conflito, em luta com a minha mãe e o meu pai, na medida que não consigo perdoar, o que eu notei é que há uma luta e um não perdoar, um conflito interno comigo próprio. E
sem dúvida, o termos trabalhado a relação, o termos de certa forma até chegado um bocado ao limite do que era possível fazer, ou certas coisas que eu tive que, ok, só dá para chegar até aqui. Não é possível ir mais além do que este nível de entendimento e poder fazer as pazes também com isso. Eu acho que é um lado meu, mesmo já muito adulto, ainda queria que o pai fosse o que não era possível ser, o que é profundamente injusto. Não darmos a permissão do outro ser quem é e como é. E quem somos nós para julgar o outro. Mas é fácil fazer isso com os pais. Então eu diria que o preparar-me para, vou falar do meu pai, o preparar-me para a morte do meu pai começou muito antes dele falecer. Eu, por exemplo, li-o há facilmente. Ora, minha filha tem 18, sim, 20 anos atrás. Foi logo, eu pensei, há mais de 20 anos que eu trabalho a relação com o meu pai, mas num retiro em que o livro era Facing Death, Finding Peace, então encarando a morte, encontrando paz, de uma discípula do Sogyal Rinpoche, Facing Death, Finding Peace. E nesse livro propunha-se a pessoa contemplar que as pessoas que lhe são queridas vão morrer, ou que o próprio, nós mesmos vamos morrer. E o que é que queremos ter a certeza que não fica por dizer? E era um retiro solitário de um mês, e eu escrevi uma série de cartas a pessoas que me são queridas ou que me eram difíceis de relação, mas foi principalmente de gratidão e perdão. Aliás, foi todas as cartas foram de gratidão e perdão. E houve, sem dúvida, cartas, uma carta para a minha mãe, uma carta para o meu pai, mas também para outras pessoas. E acho que cuidarmos das nossas relações agora é, sem dúvida, um dos melhores preparativos para o facto incontornável que um dia vamos nos separar. E se deixarmos as coisas, se as coisas estiverem a serem processadas, a serem vividas, aquilo que há para ser vivido vai sendo vivido no momento em que está a acontecer, não fica esse lastro, não fica esse fardo quando o outro parte. E há um momento em que o outro parte. Talvez por ter tantos anos na tradição budista, no qual é uma prática, realmente é visto como uma prática o familiarizar-nos com o facto da morte. E há mesmo meditações no qual o que a pessoa faz é, durante uns largos minutos, contempla esse facto, seja coisas como os vários estágios de composição do corpo, embora isso tenha mais a ver com outra coisa, mas há várias práticas que têm a ver com contemplar a impermanência desta vida. Eu também digo que utilizei a oportunidade do falecimento de uma pessoa que me era tão próxima como o meu pai para trazer bem à minha experiência a realidade. Ok, é isto que acontece. E deixei-me estar algum tempo na presença do seu corpo. Bastante tempo mesmo, e deixei-me ir meditando e descendo à experiência do que era a estranheza que é. E como por um instante estamos vivos e damos isto como um dado adquirido, e depois o confrontar que de uma hora para outra fomos, o outro foi, e não há volta a dar. É assim um confronto com as coisas, não realmente a realidade não cabe
na esquadria dos meus quereres, das minhas exigências, é o que é. Isso foi um confronto muito salutar, difícil, mas muito salutar. E na altura ocorreu-me, já não sei quem é que me disse, eu acho que na verdade até capaz de ser uma reflexão minha, já não sei, que a morte é a última grande dádiva que aqueles que nos amam nos deixam. E devo dizer que tem sido, porque teve um impacto tal na minha vida a morte do meu pai, de uma forma que eu não tinha a mínima ideia. Foi mesmo assim, iniciou um processo de reflexão quanto à minha própria vida. Houve um processo de reflexão da minha relação com ele, e isso foi, felizmente, talvez por tudo que trabalhámos juntos, de muita gratidão. Espantou-me quanta gratidão, mais do que tristeza, foi muita gratidão. Só depois é que veio também a tristeza e o pesar, e mesmo uma dor aguda que eu já conhecia e que foi revisitada. E aos poucos o foco de consciência voltou-se para mim próprio, à luz da morte de alguém que é tão relevante, o olhar para a própria vida. Então, o que é que eu estou para aqui a fazer? O que é mesmo importante nesta vida? O que é que quero dedicar esta vida? Como é que eu a quero viver? Como é que parece ser mais... Nem é tanto um querer, é como é que parece ser mais útil. Utilizar esta coisa preciosa que é estar vivo, ter uma consciência, condições incrivelmente favoráveis, porque nesta parte do mundo todos nós temos condições incrivelmente favoráveis. Claro que tudo poderia ser melhor, mas temos. E essa reflexão sobre, então, perante a inevitabilidade, o quão inevitável é morrer e que pode acontecer a qualquer momento, como é que a pessoa se propõe então a viver? O que é que elege como sendo realmente importante? E é toda uma descoberta, que nem sempre é aquilo que eu estaria à espera, no meu caso. Não sei se vale a pena estar muito a enumerar o que é que para mim é importante, mas talvez valha a pena sublinhar a importância de ir estando receptivo àquilo que o luto vai trazendo. E para mim, parte disso foi reconhecer como a relação não termina com a morte. Curiosamente, até de certa forma, a relação até se intensifica, em alguma dimensão até se intensifica, certos aspectos se intensificam. E se aquilo que cultivamos em vida foi benéfico, aquilo que se intensifica com a morte será aquilo que foi benéfico. Eu calculo que se deixamos muita coisa por resolver, que isso talvez se intensifique com o luto. Eu não tenho a experiência assim direta. Um ou outro tema, mas o que é fato é que as quesílias, à luz da morte, muitas delas desapareceram. A que ficou mais presente, eu devo dizer, não foi tanto aquilo que eu possa ter ficado por perdoar em relação ao que o outro possa ter feito. O que eu devo dizer que surgiu na minha consciência é o reconhecimento daquilo que eu fiz que magoou. Isso parece estar mais relevante, não tanto o que é que o outro fez, que magoou, mas curiosamente o que é que eu fiz que magoou.
às vezes aquilo que ficou aquém do que eu gostaria de ter manifestado, os momentos em que eu fugi do amor, o que foi menos íntegro, curiosamente isso veio à tona e isso ficou, dói mais do que qualquer coisa que o outro possa ter feito. Mas isso é uma lição que eu já tinha aprendido nos meus retiros solitários. Dói mais o sofrimento que causa aos outros do que aquele que os outros me possam ter causado. Deixa eu ver se há assim mais coisas que é que me ocorre sobre o luto e a morte. Sim, e um dos aspectos tem sido, e digo isto com reconhecimento que não tanto quanto eu acho que poderia e seria ainda melhor que fosse, é de valorizar as relações. Valorizar as relações. E isto vem de uma pessoa, eu, que tem uma enorme tendência a encontrar o seu sentido de segurança muito mais no fazer do que necessariamente no estar e no ser. Por isso, eu quando estou aflito, a minha tendência não é tanto ir à procura dos outros, é fazer por mim. Então digamos que há um exagero, no meu caso, de um modelo de vida de autossuficiência e negação do quão interdependentes de facto somos. E a morte deu um bocado abanão nesse meu modelo de autossuficiência. É porque este modelo de autossuficiência perante a morte, ele fica tão vulnerável, tão vulnerável. Foi tão importante o apoio, o amor que me foi estendido em todo o período de doença e morte e a seguir. Que, embora não o faça, eu diria que a coisa mais importante, eu acho que a coisa mais importante nesta vida é mesmo a qualidade das relações. Talvez seja aí assim o cerne da minha prática, ou muito da minha prática, aquilo que isso ok. Então o que é mesmo importante? É cuidar de como é que me relaciono com os outros, dos que estão próximos e os que não são assim tão próximos. E isso para mim é prática, é mesmo prática. E dado o que aprendi com o meu pai, com ele havia uma forte necessidade de cuidar dessa relação e isso foi tão importante, isso estende-se a todas as minhas outras relações. E só agora, para terminar, já noto, imagino, já me estendi no tempo. Para mim, tem sido absolutamente essencial neste processo de me familiarizar com a morte, poder olhar para a morte a partir de um estado contemplativo. Que não é este estado que está a ser informado pela história habitual que eu me conto, de ter que ser, conseguir, fazer, parecer. Ou seja, esta construção que está aqui e que se esforça para existir desta determinada maneira, não quer imenso existir e tem imenso medo de morrer. Houve uma altura que disse, não tenho a morte não é uma coisa que me assuste muito, basta levar com uma onda enorme quando estou a surfar e estar ali embaixo às cambalhotas, fica logo evidente o quanto eu não tenho imenso medo de morrer. Mas voltando aqui, o outro tema é poder visitar o tema da morte num estado de consciência que não é tão polarizado,
que não está tão reativo. E isso é algo que por vezes eu faço quando o processo de abertura de coração, de aceitação, de acolher da experiência e o largar que daí vem está bem estabelecido, por vezes surge a noção que perante este modo de estar, esta qualidade de relação com a vida, até a morte é aceitável. E isso noto que dá muito descanso ao meu sistema e tenho, devo dizer, a esperança de quando me confrontar com a minha própria morte, eu possa acolher a partir desse estado de consciência, no qual até a morte se torna aceitável. Então há aqui este é um ponto que parece importante e depois começamos a pensar em fechar, que é, alguns de nós estamos na situação de não ter a oportunidade de nos despedirmos daqueles que nos são queridos, porque não se pode estar com aqueles que nos são queridos no momento da sua morte. Se estiverem internados devido ao vírus. E isso pode dificultar, mas não tem que dificultar. Pode dificultar, mas não tem que dificultar. A nossa relação com o outro não existe só neste plano concreto e palpável. A nossa relação com o outro, eu diria que na verdade até existe muito mais viva num plano imaginário. Não todo imaginário, não me refiro aqui à fantasia. Ser humano envolve, faz parte de ser humano ter uma dimensão que é do imaginário, que nos permite renegociar, reviver, reinventar uma realidade que por vezes é muito mais congruente, que por vezes é muito mais organizadora do que aquilo que o palpável nos está a permitir. Para vos dar um exemplo, quando o meu pai morreu no dia 21 de março, dia de primavera, e muito com o incentivo, curiosamente o impulso começou com a minha filha, com a Rosa, resolvemos fazer um ritual muito nosso, que não tinha nada a ver com ele estar presente, que então fui comprar uma árvore e fomos para Monsanto plantar uma árvore. E pronto, e construímos todo um significado à volta daquele momento em que nós três, a Ana, a Rosa e eu, a plantarmos uma árvore. E era como, de certa forma, algo da morte de uma pessoa que nos era querida, plantar algo que nascia e que trazia ao mundo e deixava o mundo mais bonito. E houve todo assim um ritual que nós fizemos. E foi tão importante para nós três ressignificar a morte do meu pai, honrar o seu papel nas nossas vidas, expressarmos a nossa gratidão nesse ritual. E isto teve que ser inventado, não havia um ritual pré-feito, foi um ritual que foi inventado por nós, mas foi extremamente útil. Então, eu imagino, ao estar numa situação, digamos que eu não poderia despedir-me de uma pessoa que me é muito querida, eu, sem dúvida, cuidaria de despedir dessa pessoa através da minha imaginação e de fazer ações exteriores que de alguma forma dessem forma a este imaginário que estava a ser criado, como o exemplo que eu dei há pouco. Em sociedades onde a morte faz muito mais parte do dia a dia e está mais ritualizada, fica mais fácil. Neste lado do mundo, deitámos certas coisas fora e umas
que deitámos fora, ainda bem que foram embora, e outras eram-nos úteis e foram também embora. Então acho que aqui, se calhar, vamos ter que resgatar um pouco da nossa sabedoria coletiva e encontrar formas de nos despedirmos de uma maneira que honre a relação que aconteceu.